fotógrafo, artista plástico, poeta, escritor, compositor, produtor cultural. É mesmo. Basta ler uma poesia dele, daquelas que estão ali nas redes, que já se sabe que é isto de modo profundo. Mas eu quero dizer uma outra coisa, Ricardo, nessa síntese que farei para te apresentar. O Ricardo é uma das pessoas mais cultas e sensíveis que eu conheço. O Ricardo é um parceiro de verdade. Aqui no Cinecult é um parceiro de longa data. Já tivemos aqui, para citar um momento, que eu acho que eu tenho a foto, que é esta, um belíssimo momento do Cinecult, em que teve um talk show, o Ricardo e outros dois cineastas, o Sérgio Morricone e o Júlio Inácio, sobre o tema Cinema e Sociedade. O Ricardo é um parceiro que diz sim sempre, culto, sensível, humano, parceiro e mora no meu coração. Muito obrigada por estar aqui conosco hoje, Ricardo. E tenho o prazer de ser amiga do casal, bonitinho nós ali. Então, hoje, especialmente, mais do que dizer tudo o que você viveu, o Ricardo tem uma experiência internacional, tem filmes premiados, é uma pessoa de real valor. E eu gosto de sublinhar isso porque a gente está num momento em que as coisas nem sempre correspondem, né? As coisas ditas do Ricardo Movites correspondem. Então, muitíssimo obrigada por estar aqui e estamos todos ansiosos para te ouvir. Infelizmente, eu vou ter que cuidar do tempo, então em algum momento eu te aciono isto, mas uma salva de palmas e seja muito bem-vindo para conversar conosco. Obrigado. A Ilha é uma pessoa maravilhosa, né? Primeiro que é amiga, é uma guerreira, leva esse Cinecult aqui desde o princípio com toda a paixão do mundo, né? Que é exatamente sobre o que é o filme, paixão. Embora ela falou que não escolheria nunca esse filme porque ela não gosta. Pois é. Mas acho que toda paixão, tudo tem que ser desvendado, né? Esse filme tem muito mistério, tem muito símbolo, né? Ele se passa primeiro no final do século XVIII. Puxa vida, final do século XVIII foram a grande revolução da humanidade, né? Tudo que nós vivemos hoje, graças ao século XVIII, principalmente ao final, em todos os níveis, artísticos, culturais, filosóficos, né? Tudo, né? É impressionante, grandes descobertas científicas, né? A própria manipulação da eletricidade, que levou depois, baseado no magnetismo animal, né? De Mesmer, o mesmerismo. E daí veio toda a base da filosofia, da psicologia atual, né? E até do espiritismo. O espiritismo surgiu nessa época também, graças a isso. Bom, o filme, falar só um pouco de coisas técnicas do filme, né? O filme, ele é uma parceria, produzido pela Fox. É uma parceria dos Estados Unidos com a Austrália, né? O próprio diretor australiano. Você vê que é um diretor, ele começou fazendo videoclipe, dá pra ver, né? Os filmes dele são maravilhosos. Esse daí é o terceiro filme de uma trilogia, a trilogia do Vermelho. O primeiro é o Vem Dançar Comigo,
O segundo é o Romeu e Julieta, todos musicais, né? E o terceiro fecha com o Moulin Rouge, que é esse grande épico, né? Bom, mas o diretor, esse filme ele foi indicado a 8 Oscars e ganhou Oscar de melhor cenografia, né? Melhor figurino. Depois de 23 anos, nenhum filme tinha sido indicado, nenhum musical tinha sido indicado a nenhum Oscar. O último que tinha sido foi All the Jazz, o show deve continuar, do Bob Fosse, que é maravilhoso também. É um excelente filme, fala sobre a morte e essa passagem, né, da morte. Mas não é sobre o que a gente está falando. Vamos falar sobre o Moulin Rouge. Mas o Moulin Rouge, ele resgatou os musicais no cenário de Hollywood, né? Tanto que no ano depois, em 2002, quem ganhou foi Chicago, que é um musical, e ganhou o melhor filme. Então isso é muito interessante, porque você veja bem, o figurino do Moulin Rouge, o filme ele capta toda essa passagem do final do século. E um diretor que tem a coragem de pegar a música de Madonna e botar no final do século, e a gente engolir isso e gostar, é porque é um bom filme, né? Porque o que é o filme? Só tem duas espécies de filme, dois formatos. Ou é um documentário, ou é uma ficção. E hoje em dia, até os documentários já tem muito de ficção, né? Então é praticamente tudo ficção. E o que é ficção? É mentira. Então o filme é uma grande mentira. Os cineastas são verdadeiros mentirosos. E que a gente compra. Então se é uma mentira bem contada, é um filme bem feito. E o Moulin Rouge é uma mentira bem contada. E muito ousada. De você misturar toda essa música do século XX para retratar toda a exuberância do século XIX, final do século XIX, é uma ousadia. E o filme não tem, o Moulin Rouge, ele não tem uma cena feita fora de estúdio. Foram feitos no estúdio da Austrália, da Fox e nos Estados Unidos. Inclusive, até o momento, 2 cenas do filme, elas são consideradas as cenas de maior efeitos especiais, de grandiosidade de efeitos especiais. Porque no Moulin Rouge, o efeito especial é um efeito cenográfico. Tem alguma coisa de computação gráfica, mas é basicamente cenografia, construção de cenário. Inclusive o diretor usou 2 cenários dele no filme, que ele dirigiu, La Bohème e Sonhos de uma Noite de Verão. E o filme, no Moulin Rouge, é baseado nesse mito, né? E no mito de Orfeu também, né? Que resgata a mulher amada lá do submundo. Você vê que lá eles falam, estamos aqui no submundo. Ele vai lá e resgata, com o quê? Com a música, com a arte. Então quando ele resgata ela, mas ela morre, não tem jeito, porque ele, dentro do mito, o que acontece? Ele vai lá, faz um trato com Hades, que é o senhor do submundo, né? E encanta Hades com a música, e o Hades deixa, mas com uma condição. Você não pode olhar para trás para ver se ela está te seguindo. O que significa isso, né? Você duvida do amor? Ele duvidou do amor ali. Será que ela me ama? Será que eu estou amando? Né? Será que é tudo uma ilusão? Será que ela é uma atriz tão boa que consegue fingir isso? Então, nessa dúvida, ele acaba perdendo ela. Que é claro que é baseado nesse mito, né? Outra coisa interessante, eu fiz um roteirinho aqui, mas eu não vou seguir isso porque é muita coisa. Só quero lembrar de algumas coisas que eu separei.
tem algumas curiosidades no meu filme. Aquele colar que ela usa, né? É um colar de verdade, eles fizeram. Foi avaliado a mais de $1 milhão. É diamante puro. E o fato, né, do símbolo do colar na garganta, a tosse, o sangue, quer dizer, isso tudo está ligado na coisa da voz, né? A voz, o que é? A criação, é um encanto, né? E Deus disse, faça-se a luz, ele disse. Ele não pensou e criou simplesmente, ele teve que dizer que a voz é criação. Você materializa alguma coisa. E no final do século XVIII, final do século XIX, perdão, toda essa coisa do romantismo, do realismo, do parnasianismo, tudo isso veio à tona para dar início ao que no começo do século XX, ao surrealismo. E o que o Ziegler é ali, né? Aquele bigodinho para cima, exaltando quem? O Salvador Dalí, que foi o precursor do surrealismo, né? Eu diria até único. Para mim foi, acho que, o último gênio que apareceu por aqui. Então, tem esses detalhes no filme que, se você não conhece, você não percebe. E é importante conhecer, né? Conhecimento, acho que é o grande legado que a gente tem, é a grande sabedoria. Hoje em dia a gente tem muita informação e pouco conhecimento. E as pessoas acham, eu tenho acesso à internet? Tem. Mas se você não sabe o que pesquisar, você não vai encontrar nunca. Então a sabedoria é o conhecimento. Você não pode ficar só na beirada, né? Outra coisa interessante do filme, sempre que existe uma verdade, o moinho está atrás. Quando é um show, quando é uma mentira, ou quando é um espetáculo, ele não aparece. Mas quando tem aquele sentimento, o moinho está sempre atrás. É a caracterização da verdade. Outra coisa, quando eles dançaram ali o Like a Virgin, da Madonna, só curiosidade, né? Eles tiveram que lavar o chão todo com Coca-Cola para os dançarinos não escorregarem ali. Então, todo lado, imagina o tanto de Coca-Cola que saiu aí. Tem um outro detalhe aqui, deixa eu ver. E na história do filme existe o espetáculo dentro do espetáculo, né? Que é uma alusão até ao Edgar Allan Poe, né? Do sonho dentro do sonho, the dream within the dream, né? Isso tudo está sempre... Então esse filme é cheio de simbologia. Daria para tecer aqui, comentando, estou preocupado com o tempo aí. Mas dá para viajar em cima dessa simbologia que o filme tem. É o porquê vermelho, né? O vermelho, que é a cor da paixão, é a cor também do, entre aspas, o inferno, que é o submundo. E quando eu falo inferno, não é a coisa do mal, não é do mal. Porque a gente tem essa noção nessa nossa mente muito binária, né? De bem e mal, claro e escuro, é o que a gente vive. Mas, na verdade, o mal não necessariamente é ruim. Eu sei que é difícil entender, que a gente está muito, né, muito já enraizado com essa noção do demônio, do anjo, do bem, do mal. Mas se você reparar numa tomada, existe o positivo e o negativo. O negativo não é pior que o positivo. No entanto, se os dois não estiverem juntos, né, não tem eletricidade. Agora, você pode fazer acender luzes, ou você pode também eletrocutar alguém. Então depende de como é que você manipula essa energia. Isso aqui é importante. No final do século também,
E isso eu falo, a gente está falando da Europa, mas, por exemplo, no final do século, no Brasil, aconteceu muita coisa também. A libertação dos escravos, né? A República foi toda essa época. Foi um dos primeiros golpes, né, do Brasil, foi a República. Mas isso é uma outra história. Mas, enfim, o mundo estava em revolução. Tanto que começa com a revolução da boemia, né? A revolução da música. E, claro, final de século, todo final de tudo é sempre tudo tumultuado. É que nem você pegar uma eletricidade, no final do fio, está lá elétrons, prótons, tudo em reboliço. Normal. Como nós estamos agora, né? Foi final, estamos ainda passando por um período de adaptação. Grandes revoluções aconteceram agora no século XXI. Eu digo até, como lá atrás foi o romantismo, né? O ilusionismo até, o simbolismo, nós estamos vivendo agora o egoísmo. Talvez não oficialmente, e talvez tão cedo não entrará na história, mas vai ser um movimento, né? Que lá nossos netos, bisnetos, tiveram lá naquele século XXI, inventaram um tal de iPhone que faz um mal danado para o cérebro, mas todo mundo usava. E todo mundo tirava selfie, eu. E a gente esquece do próximo, dos outros, né? Porque é trocando ideia que a gente raciocina. Hoje ninguém raciocina mais. E quem tem um pensamento próprio ainda está lá no Facebook, o que você está pensando. Até isso eles querem saber. E você fala. Isso é que é o pior. Todo mundo diz o que está pensando. Para quê? Para que isso? É importante a gente ter, não vou dizer segredos, mas é importante a gente ter a nossa intimidade. Para ter com quem dividir. Mas hoje ninguém tem mais com quem dividir, então espalha para todo mundo. Ou seja, ninguém tem mais amigos. Paixão é uma coisa descartável. Claro, estou falando de modo geral, né? Eu estou casado com a minha esposa tem 30 anos. Começamos lá. Mas é importante isso, né? E é raro você ver casais assim. Hoje é raro. Não deveria ser. Né? Porque o homem foi feito para se relacionar. Não importa qual o seu tipo de, o seu gosto, não interessa. Ele tem que se relacionar. Porque se relacionando, ele evolui. E a gente está aqui para evoluir. Somos humanos. Eu até acho que foi uma raça que não deu certo, mas estamos aqui. Nem que seja no final, para ver o que vai dar, a gente está aqui e tem que viver. A coisa mais certa que a gente sabe é o quê? Que um dia a gente vai passar daqui para uma outra coisa que a gente não sabe o que é. Tem milhões de explicações, mas na verdade ninguém sabe. Então, enquanto a gente está aqui, é importante viver, é importante amar, é importante ter paixão. Mas uma paixão, como o meu irmão Eduardo sabe, tem que ser dominada. É o domínio da paixão. Quando você domina a paixão, você começa a ser um ser pleno. No filme, ele domina essa paixão. Primeiro que ele não conhece o que é paixão. Ele começa, ele sabe que tem que se apaixonar, mas não sabia como. E aos poucos, ele vai conhecendo o que é paixão. Isso tudo através da música. E uma música, quando você vê, quando ele tem aquele dueto com ela sobre o amor, não é uma música só. Eles pegaram várias músicas de várias épocas diferentes e montaram uma. E todas elas falando o que é o amor.
Aliás, para mim é a cena mais bonita que tem. É a cena musical assim, mais bonita que tem. E eu acho que toca todo mundo. E no fundo todo mundo precisa disso. É amar e, como diz a ele, ser. O ser amado, acho que quando você você já se sente amado. E nós construímos esse amor. E o outro é simplesmente um reflexo do que nós somos. Isso é o simbolismo, né? O que é a linguagem simbólica? A linguagem simbólica é você desenha um círculo e todo mundo vai entender. Agora, vai entender só um círculo. O outro vai falar, não, isso aqui é o sistema do universo. Não, isso aqui é um anel. Todo mundo vai estar certo, porque é um símbolo. E quando a linguagem é dada em forma de símbolo, todo mundo entende. Da maneira que pode entender. Ninguém entende pior do que o outro ou melhor que o outro. E cada um tem que entender para você mesmo. Por isso nós somos indivíduos. Cada um é um. Embora toda a sociedade de todos os tempos querem taxar a gente como iguais, não somos iguais. Não somos iguais. Nós temos uma alma única, ou espírito, ou seja lá o nome que for, não interessa. É o que nos difere dos animais. Porque os animais têm uma alma em comum, que é uma mônada, ou uma alma grupo. Então todo felino age daquela maneira. E estão querendo taxar essa alma grupo nos humanos. A tal da nuvem, né? Um pensamento único aí. Aí está aí essa nuvem aí no ar. Se bate um sopro, essa nuvem vai embora, todo conhecimento nosso vai embora. Porque hoje vivemos num mundo virtual. Que é um mundo que não existe. Aliás, ele existe. Mas é um mundo que nós criamos, né? O problema é que esse mundo está dominando a gente agora. Você vive em função dele. Se acabar isso, acabou. Aí a história vai ser recontada com o quê? Lá no futuro, quando surgir mais um ser, aí olha lá a imagem do Mickey, puxa, eles eram ratos, olha que bacana. Aí começa a inventar histórias sobre o que está ali. E ela vai ser contada a partir de papel, do que foi escrito. E não do que está na nuvem, ou do que está no pendrive, ou do que está no HD. Tem tudo guardado no HD. Você não tem nada. Se você não tiver papel, você não tem nada. Né? Numa outra época, guardaram todo o conhecimento em cristais. Hoje a gente vê o cristal aí, você não sabe como é que vai pegar o conhecimento aí. Mas está aí. Alguém deve saber. Mas hoje, consideramos apenas pedra. Mas numa outra época, também é outra história essa. Mas acho que tudo faz parte para simbolizar essa grande maravilha que é a celebração do amor. A Ilha tinha falado do fascínio, né? O fascínio é importante. Você fica fascinado por alguma coisa. É diferente do adorar alguma coisa, porque quando você adora, você não tem muito conhecimento do que seja, você adora porque alguém fala, tem que adorar isso aqui. Tá bom. Então as religiões também estão todas aí para levar a gente no princípio do nome da religião, né? Do religare. É uma religação com você mesmo. Não é com alguma coisa que está fora. É um Deus ali intocável, ou uma deusa intocável. Não. Isso tudo está dentro da gente. Nós somos um universo preso nesse corpo. Então, quanto mais a gente cuidar desse corpo, melhor. Porque quando a gente começa a observar, com experiências e tudo, quando você vê que você já está numa certa
idade que, puxa vida, podia ter feito, podia ter... Não. Eu acho que o se não acontece. O se não acontece, ele não existe. Se eu tivesse feito... Não, a gente vai vivendo. É que nem... Eu vou dar um exemplo aqui, muito, muito simples para entender. O que é futuro, o que é passado, né? A linguagem do filme, ela mistura futuro, passado, e tudo numa coisa só. E a vida é assim. A vida é assim, é um presente contínuo. É que nem tá uma formiguinha aqui andando, aí eu chego para a formiguinha, ó, você vai chegar num labirinto enorme e vai cair. A formiguinha, caraca, velho, tá vendo meu futuro. É um vidente. Não, o meu plano de visão em relação à formiguinha é diferente. Mas eu estou no mesmo presente que ela. Então a gente tem que levar um pouco mais a nossa visão. Agora, se a formiguinha resolver ir para lá, não vai cair nunca. Então você pode mudar seu futuro? Pode. Pode, não interessa o que os outros falem, o que está previsto para você. Não existe nada previsto. Existe o que você está fazendo agora. E aí sim você vai mudar seu futuro e muda até o passado. Porque o passado é apenas uma ilusão que está na sua cabeça. Do que você fez, do que você deixou de fazer, aquilo não importa para ninguém mais, a não ser para você. Nem para você. É que nem a mentira, como eu falei antes, de todo cineasta é mentiroso. Mas a mentira só existe para aquele que mente. Para o outro é uma verdade. Então, na verdade, a mentira não existe. E quando você mente e tem que justificar toda hora, você é um excelente mentiroso. Aí tem que ser um roteirista de cinema. Então, falar a verdade ou viver a verdade é muito mais fácil. E hoje a gente vive numa grande mentira, numa grande ilusão. E essa ilusão não é de hoje, né? É o mundo de Maia, né? O mundo da ilusão. Tem uma história interessante, da filosofia budista, né? Que o budismo, o que é o budismo? Ele evita o apego às coisas materiais, né? Então é uma coisa mais filosófica. Isso é um problema, vamos eliminar. Então tem o mestre e tem 3 discípulos. E o mestre fala, olha, já está na hora de um de vocês ser o mestre. Então eu vou botar um teste aqui para você. Eu vou colocar um problema na frente de vocês. E eu quero que vocês resolvam. Aí ele abriu a cortina e o problema era uma mesa e um vaso com uma flor. Aí o primeiro chegou lá, ficou olhando a mesa, olhando o vaso, passou 1 hora olhando a flor, tudo, não conseguiu resolver. Foi embora. O segundo chegou, olhou a mesa, pegou na mesa, tirou o vaso, olhou a flor, pegou, sentiu, mudou a flor de lugar, botou o vaso embaixo da mesa, a flor em cima. Não conseguiu e foi embora. O terceiro, sem dúvida nenhuma, chegou destruindo tudo. E esse foi o mestre. O mestre não falou que era um problema? O problema tem que ser eliminado. Não interessa a forma que ele tenha. Gente, eu vou abrir aqui, quem quiser falar alguma coisa, perguntar alguma coisa sobre filme, sobre... Tem uma ali. Boa noite, eu me chamo Fernanda, eu me formei em moda e esse filme dentro do curso de moda é um filme muito rico porque ele traz várias informações para os alunos, né? Como por exemplo, as dançarinas de Cancan influenciaram a lingerie que, né, usamos. Eu queria que você comentasse um pouco sobre o figurino do filme ou como a moda... a relação da moda com a 7ª arte também, como você preferir. Perfeito. Obrigado, Fernanda. Bom,
A moda está diretamente ligada com filme, com figurino. Não é à toa que tem Oscar para figurino, né? Senão não teria. E nesse filme, especificamente, existe toda uma mistura também de figurinos. É baseado ali no final do século XIX, mas tem muita coisa moderna, muita coisa, né, a coisa da maquiagem, tudo faz parte. Isso é direção de arte. O filme ganhou a melhor direção de arte por isso. Porque a direção de arte, ela é ligada com o cenário, com objetos de cena, mas principalmente com figurino, a moda, né? Maquiagem, e tem que estar tudo ligado. O filme é uma união disso tudo. E todos os filmes, principalmente filme de época, né? Você vê que eles capricham tanto. Nesse filme foram confeccionados, acho que mais de 300 figurinos. E figurinos que não foram nem usados, mas estava dentro daquela perspectiva, né, daquele ambiente. Esse filme demorou 2 anos para ser concretizado. E uma das coisas principais, tanto que ganhou o Oscar por causa disso, foi o figurino. Não sei que poderia mais falar sobre a coisa da moda, mas acho que é isso mesmo. É importantíssimo no filme e faz toda a diferença quando você vê. Porque aquela é parte da mentira bem contada, né? Talvez uma coisa que você não usa hoje, não sabe, mas está lá dentro daquele ambiente, e um ambiente que muita gente não conheceu, mas é um ambiente que está na nossa imaginação, né? E quando o diretor consegue colocar isso de uma maneira crível, aí pronto, é um filme bom. Quando você destaca uma coisa do filme, o filme é um filme ruim. A trilha sonora é boa, o figurino é bom. Não, o filme tem que ser bom. O filme é isso tudo, é trilha sonora, é figurino, é luz, né, é direção, é tudo. E infelizmente, a gente tem um tempo. Perceberam a riqueza? Eu fiquei pensando, Ricardo, te ouvindo ali, imaginando a seguinte cena. Uma fogueira, um círculo de amigos e essa conversa indo embora. Não para nunca. Aqueles que vêm pela primeira vez, o objetivo do Cinecult é promover valores de cultura humanista. O fiozinho condutor do que o Ricardo nos trouxe hoje é da profunda filosofia, psicologia humanista, que eu reduzo em uma frase que tem a ver com o que também você disse. O homem é protagonista responsável da própria história. O destino depende das nossas escolhas e das nossas coragens, né? Então, eu ficaria aqui, Ricardo, muito mais tempo. Eu acho que todos nós ficaríamos. Quero te agradecer imensamente. Sempre um prazer, tá? E dizer que o Cinecult, você pode escolher o filme, a data, o dia, a hora, que você sempre será bem-vindo. Às vezes não peço mais por vergonha de... Imagina, né? É um prazer estar aqui. A gente tem que cuidar dos amigos. Os amigos a gente não pode exagerar. Eu acho que é importante, assim, uma coisa boa que a gente aprende hoje com a nova linguagem é o compartilhamento, né? Eu acho que compartilhar é importante, tudo. Isso é a única coisa que eu aceito do que está vindo hoje aí de uma maneira sublime. Pena que as informações são um pouquinho truncadas, mas o compartilhar é importante. Você compartilhar conhecimento, compartilhar ideias, isso é importante, porque aí você consegue materializar. Porque quando tudo está no plano das ideias, nada acontece. Então alguém fala assim, eu tive uma ideia maravilhosa, mas não vou falar para ninguém. Você pode não falar para ninguém para não jogar fora a sua ideia. Naquele momento. Mas né? você tem que compartilhar
Não é falar, é compartilhar. Tem uma diferença de falar e compartilhar. O compartilhar, você está pegando uma pessoa para construir junto com você. Para materializar essa ideia. É aquela historinha de um sonho que se sonha só, é só um sonho. Um sonho que se sonha junto é algo que pode acontecer. Grande, né? Raul Seixas. Então, Então é isso. O Cinecult te agradece demais. Eu acho que cada um que está aqui agradece. E uma das formas cordiais que a gente tem para agradecer é um caloroso e fascinante aplauso.